Professor, boa noite a todas, a todos e todes. Estamos aqui mais uma ação, né, do grupo de interdisciplinar de pesquisa, ensino e aprendizagem do Campus Cedro. Aqui hoje, iniciando mais um desafio do que a gente, como diz a professora Roberta, a gente inventa, né, que são um projeto de extensão voltado para o fortalecimento da pesquisa, para que reforce aquilo que nós, como grupos de pesquisa, ensino e aprendizagem, a gente acredita que seja um ponto super crucial, que é a indissociabilidade, né, entre ensino e extensão, né, com foco exatamente naquilo que é a atividade que faz com que a gente seja referência no Brasil e no mundo, que é a pesquisa. A equipe desse projeto, ela é formada por bastante gente. Eu vou fazer a leitura rápida aqui de alguns que integram. Esse projeto é coordenado pelo professor Francisco, do qual fez aí o repasse da palavra, o professor Francisco José de Lima, mas também tem como integrantes, né, alguns outros servidores, que o Damião de Lima, o Efraim Matos, o Fabrício Castelo, o João Nunes de Araújo Neto, o Pedro Luiz Saraiva, eu, Raquel Lira, a professora Roberta Silva, o Vitor Figueiredo e o discente Luiz Gustavo Belarmino de Souza. A gente hoje inicia essa ação de extensão e vamos contar com alguns webinários que vamos fazer essa divulgação tanto no Instagram do grupo, né, do Instagram do Cedro, do GPEA do Cedro, mas também vamos fazer a divulgação junto aos canais institucionais do nosso campus. Então, se você é interessado em entender um pouco melhor as nuances sobre a pesquisa e verificar exatamente como é que você pode se capacitar ainda mais, né, nesse âmbito, participe das ações e chame outras pessoas, porque elas são atividades abertas. Hoje eu tenho o prazer, assim, de ter ficado responsável por trazer uma das pessoas, das profissionais que eu mais admiro, desde que me mudei aqui para o Ceará, a professora Francisca Jeane Cidrim de Figueiredo Mendonça, como a gente carinhosamente chama de Jeane. Ela é hoje a coordenadora de desenvolvimento sustentável do Geoparque Araripe, mas a professora Jeane, ela possui doutorado em ciências pelo programa de pós-graduação em engenharia mecânica da Unesp. Ela é graduada em desenho industrial e mestre em engenharia de produção pela UFPB. A Jeane, ela é professora, ocupa cargo hoje de professora adjunta da Universidade Regional do Cariri, da qual ela tem enormes contribuições com o desenvolvimento, principalmente nos cursos voltados para a área de engenharia da produção. Ela é membro do grupo de gênero do GEOLAC, faz parte da rede mundial dos geoparques da Unesco para a América Latina, e é colaboradora do Instituto Tecnológico do Cariri. Enfim, Jeane é uma figura que, apesar de feito uma leitura de currículo mais formal, extremamente generosa, e acredito que Jeane está aqui para conversar com a gente sobre esse primeiro tema, né, que é a ideia da gente discutir a pesquisa, né, como forma de resistência, num sentido mais ampliado. A gente chamou ela porque, enfim, a gente acredita que a URCA, e aí eu fiz essa fala também para a Jeane, né, eu vou reforçar aqui, a gente acredita que a URCA, ela é acho que a grande instituição aqui no sul do Ceará, no centro-sul, principalmente, que abriu um pouco mais as portas para que outras instituições, elas viessem chegar e reforçar essa ideia, né, da pesquisa científica, pesquisa acadêmica. Então, Jeane, a gente pensou aqui o espaço, né, para que você pudesse falar cerca de 40 a 50 minutos sobre a importância da pesquisa no país, hoje no Brasil, e o seu contexto atual. E aí, posteriormente, a gente teremos esse bate-papo. Infelizmente, eu não vou ficar para mediar, mas quem vai mediar é o professor Francisco. Me lamento muito, mas sei que vai ficar gravado, e logo depois que eu sair da minha reunião, infelizmente convocada, não na programação, eu voltarei a assistir vocês.
Agradeço imensamente você estar aqui. Lhe daria um abraço agora e um cheiro, bem de perto. E, enfim, apresento que o Campus Cedro é um campus hoje voltado, como eu falei, para cursos de licenciatura e cursos ligados à área de tecnologia. A gente tem mecatrônica, o curso de bacharelado em sistemas de informação, e teremos em breve engenharia mecânica e engenharia elétrica, mas contamos com a licenciatura em física e licenciatura em matemática, além de alguns cursos integrados, né, na área de informática, mecânica industrial e esqueci o outro, e eletrotécnica. Bom, enfim, mas não está limitado ao Campus Cedro, né? E aí você perguntou quem somos nós. O grupo de pesquisa, ele envolve professores de diferentes áreas do conhecimento, não só das mas também da tecnologia. E a gente tenta discutir de forma interdisciplinar a pesquisa, então eu achei que seria muito pertinente trazer uma pessoa de uma área que às vezes as pessoas não escutam tanto, que é a área da produção. Mas teu conhecimento com o Geoparque também tem grandes contribuições e a gente queria ouvir um pouquinho mais de você. Obrigada mais uma vez e passo a palavra para ti, porque senão eu falo demais. Isso eu já sei, você gosta de falar. Boa noite, pessoal. Obrigada pela apresentação, Raquel, obrigada pelo convite. Eu procurei dividir assim minha palavra de uma forma que eu pudesse, eu acredito, a meu ver, está dando uma contribuição para vocês, tá? Mas eu espero realmente que o nosso encontro seja proveitoso. A minha pergunta é: quantos minutos eu tenho, Francisco, Raquel? De 40 a 50 minutos para a sua fala e depois a gente pode abrir para as perguntas. Mas, Não enfim, garanto os 50 minutos, não. se quiser deixar mais tempo para o debate, eu acho que é também mais rico. Fique à vontade. Eu não garanto 50 minutos, não, porque eu não sou muito boa de fala, não, né? Assim, eu não gosto de falar tanto. Vamos ver, né? Que às vezes, quando o assunto é interessante, a gente se empolga, né? Mas eu espero realmente que eu possa contribuir com vocês. Eu gostaria de colocar uma apresentação aqui na minha tela. Pode ser? Está liberada aí a apresentação. Dá para ver? E aí, eu vou começar. Eu ia me apresentar, tinha até colocado aqui os pontos, mas acho que Raquel já falou tudo, né? E eu, só reforçando que eu já dei uma passada pelo IFCE há muito tempo atrás, eu dei aula para substituir um professor aí, foi uma amiga minha, inclusive Nájila Julião, mas não é, acho que não é essa Nájila que entrou aí. Estou Né? Ela aqui. estava para fazer. É tu, Nájila, que está aí, Nájila? Amiga Que linda, coisa boa! estou aqui, emocionada. 1998, Nájila, tem muito tempo. Exato. Desculpa aí atrapalhar, estou aqui para aprender com vocês. Beijo. Ah, que nada, eu sempre aprendo com você. Pois é, passei no IFCE por conta de Nájila. Na época, a engenharia de produção estava sem porto, sem local, e a gente passou alguns meses lá no IFCE daqui do Juazeiro. E aí a Nájila estava lá, a gente se conheceu, e eu acabei substituindo ela no período que ela foi para fazer o doutorado dela. Mas foi uma experiência muito legal. Depois disso, eu tentei entrar no IFCE, mas não consegui. Já 2, 3 vezes que eu fiz o concurso e não deu certo. Um não me aceitaram por causa da graduação, outro não deu certo porque não deu certo eu ir fazer a prova. Eu digo, então é porque eu não tenho que ir para o UFCE. Deixa lá o povo quieto. Né? Mas vamos falar um pouco sobre pesquisa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, certo? Eu vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória de pesquisa e para que vocês percebam a percepção de pesquisa que eu tive, né? Desde o início da minha, digamos assim, da minha entrada na academia, né? Então, minhas experiências com pesquisas, elas começaram na graduação, tá? Eu tinha um projeto na graduação, foi o meu primeiro projeto. Eu sou graduada em desenho industrial, como Raquel falou, e na graduação,
Na graduação de desenho industrial, a gente tem projetos. São 9 projetos. Cada semestre é um projeto. São 4 anos e meio de curso e 9 projetos. E esses projetos são feitos de acordo com o que a gente vai descobrindo. Alguns projetos, os professores nos colocam assim ideias loucas que eles têm, que é coisa de professor, né? A gente já sabe como é que é. Eles têm umas ideias, eles colocam uns desafios e a gente tem que seguir. E outros projetos são feitos de acordo com a demanda ou da universidade ou de uma comunidade, e eles lançam um desafio para a gente. Então, nosso primeiro projeto, no primeiro semestre, foi o desenvolvimento de jogos matemáticos, jogos para o ensino da matemática, feito com material reciclável. Muito interessante o projeto, todos os alunos fizeram, era um projeto que era uma demanda das escolas de Campina Grande, né, onde eu fiz a minha graduação, e foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a pesquisa, porque a gente foi a campo, a gente pesquisou sobre jogos matemáticos, a gente pesquisou sobre materiais reciclados, e a gente fez o projeto. O projeto ficou muito bom, cada aluno desenvolveu um tipo de jogo, e desse projeto nasceu uma extensão, nasceu um projeto de extensão para dar continuidade nesse projeto da comunidade, né? Então, foi assim, algo muito interessante que trouxe um conhecimento, um grande conhecimento para todos os alunos, para mim, pessoalmente, porque eu fui até a comunidade, foi muito interessante o trabalho na comunidade. Então, eu fiz o meu primeiro projeto de pesquisa, tá? O meu primeiro projeto em que eu resolvi um problema e que eu fui até a comunidade e apliquei isso. Então, foi uma pesquisa totalmente com, digamos assim, com retorno, tá? E aí eu aprendi que pesquisa era resolver um problema que pode beneficiar muitas pessoas, né? Foi um processo bem interessante pelo qual eu passei e que me deu subsídios para minhas futuras, digamos assim, futuras histórias de pesquisa. Num segundo momento, no mestrado, sem contar que na graduação ainda teve mais 8 projetos, cada semestre era um, né? Mas todos sem aplicação imediata, a maioria eram problemas que os professores traziam só para nos desafiar, como colocar 5 quilos em uma estrutura de, de papel, né? de cartolina. Então, eram projetos interessantes, desafiadores, mas todos eles requeriam uma pesquisa. Tá? E o último projeto que eu fiz na graduação foi um projeto de uma cama para pacientes em coma, que precisavam fazer, que tinham problemas pulmonares, que está sendo muito utilizado agora na pandemia, né? Na época eu fiz o projeto com todo um requinte de serve, mecanismos que iriam fazer a cama se movimentar, e tinha que deitar, subir, levantar. Eu já vi várias camas dessas por aí, mas não é a minha, porque a minha ficou lá só no projeto da graduação. Mas também foi um projeto muito interessante. No mestrado, eu desenvolvi, né, eu desenvolvi um projeto que foi de uma máquina para descascar castanha de caju, certo? É interessante notar aqui que nessa época da graduação, a minha pesquisa bibliográfica era feita na universidade, na biblioteca da universidade, ou na biblioteca de outras instituições que tinham lá na região, né, na mesma cidade, mas tudo era feito na universidade, né? Aí eu fui fazer o mestrado na UFPB em João Pessoa, o mestrado em Engenharia de Produção, e minha dissertação foi o desenvolvimento de uma máquina para descasque da castanha de caju, na área de ergonomia. Isso foi na década de 90, né? E a castanha de caju hoje, ainda é um produto muito vendido, muito exportado por nosso país, né? Só que tem várias características que ela precisa atingir para ser exportada, e o meu trabalho era ver se eu melhorava as condições de trabalho dos cortadores da castanha de caju que trabalhavam em Pacajus, lá em Fortaleza, encostado a Fortaleza.
né? E aí, para você ver, a minha pesquisa bibliográfica, ela já foi feita na UFPB, ela foi feita na Embrapa, em Pacajus, e inclusive na UFRJ, porque eu fui participar de um congresso em São Paulo e dei um jeitinho de ir até a UFRJ, porque eu soube que lá tinha um trabalho muito bom de um professor da área de ergonomia, que era a área da minha pesquisa, né? E aí eu fui fazer essa pesquisa lá, mas você veja a dificuldade, né? A gente não tinha computadores. O meu primeiro trabalho ele foi feito todo datilografado em máquina elétrica. Dessa segundo, já tínhamos computadores em fósforo verde e aquelas rolos de impressão, né? Mas foi assim que eu fiz o meu mestrado. E aí eu vi que pesquisa também é resolver um problema que pode beneficiar muitas pessoas, mas poderá não sair do papel, porque acabou que a minha máquina de descascar castanha de caju, ela não saiu do papel. Embora tenha sido um projeto interessante, que tinha uma demanda social, que tinha uma demanda que a própria Embrapa estava interessada, mas não saiu do papel. E aí a gente vai ver que isso é um dos desafios que a gente enfrenta com relação à pesquisa, tá? Mas não, a gente não pode deixar de pesquisar por conta disso, né? Vamos em frente. E aí veio o doutorado. Meu doutorado eu fiz na Unesp, já agora, 2013 a 2017, mais de 10 anos após terminar o mestrado. E aí eu fui fazer um trabalho de Lean Six Sigma para a indústria de calçados. Talvez alguns conheçam ou não, mas Lean Six Sigma é uma estratégia de gestão que une o Lean Manufacturing, desenvolvido pela Toyota, e o Six Sigma, desenvolvido pela Motorola. E esses dois processos, essas duas estratégias de gestão, elas são muito importantes na área da engenharia de produção, porque elas conseguem otimizar o processo. O doutorado lá na área lá da Unesp, de Guaratinguetá, onde nós fomos, foi um DINTER, e fomos 8 professores da UCA, 9 professores da UCA para esse DINTER, e lá eles são um departamento de engenharia mecânica, mas eles têm as linhas de pesquisa na área de engenharia de produção, que é o contrário do que nós temos aqui na UCA. Na UCA nós temos um departamento de engenharia de produção que tem alguns professores da área de mecânica, porque o curso é de engenharia de produção mecânica, né? Então, meu doutorado foi isso. Como eles têm uma regra lá de como eu não sou engenheira, eu não poderia sair doutora em engenharia, então eu sairia como doutora em ciências, que é mais abrangente por conta da minha formação em design. Então, no doutorado, eu descobri que resolver um problema que pode beneficiar muitas pessoas, mas precisa ser desenvolvido de forma rápida, ou se tornará obsoleto, né? Então, a gente vê isso hoje aí, na pandemia, quando tantas empresas estão correndo para fazer a vacina, para desenvolver novos medicamentos, para desenvolver novas formas de se trabalhar a doença, né? E isso corre de uma forma que aí a Raquel falou, eu falar um pouco sobre como é a área da engenharia, né? A área de engenharia de produção, ela trabalha muito com a pesquisa estudo de caso, que é o mesmo que acontece muito na medicina e nas ciências sociais. Por quê? Porque o estudo de caso, porque a gente precisa estar dentro da empresa. A engenharia de produção em si, ela tem uma necessidade de acompanhar dentro da empresa, de desenvolver uma pesquisa dentro da empresa, de acompanhar tudo o que acontece no chão de fábrica, os processos, as formas como eles são feitos. E aí, isso precisa ser urgente. Eu não posso pensar em resolver um problema para um empresário, tá? Pegar esse problema, fazer uma pesquisa sobre ele, ter um retorno sobre essa pesquisa e demorar para dar a devolutiva, porque aí o empresário ele não vai, digamos, ele não vai, o problema, a minha solução poderá se tornar obsoleto, porque as coisas nas indústrias elas correm de uma forma muito rápida.
né? E aí, no doutorado também, eu aprendi a fazer, eu não sei se vocês conhecem, né? Vou aqui apresentar, fazer uma rápida apresentação. Aprendi a trabalhar com bases de dados. Inclusive, foi bem interessante, porque eu passei 1 ano e meio para chegar até meu orientador. Meu orientador, o primeiro orientador não deu certo, o segundo não deu certo, e no terceiro orientador foi que eu comecei a desenvolver meu projeto, já por mais de um ano de doutorado, né? Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, entre aspas, que eu acho que a gente não pode mais nem chamar de bibliográfica, uma pesquisa, uma revisão de literatura nos bancos, nas bases de dados, né? Só que eu não conhecia base de dados. Então, eu fiz a minha revisão de literatura pelo Google Acadêmico, tá? E na internet como um todo, sem filtro, sem nenhuma noção do que era trabalhar com base de dados. Quando eu cheguei lá, ele derrubou todo o meu serviço, mandou fazer tudo novamente, com uma revisão sistemática de literatura, usando as bases de dados adequadas à pesquisa, e etc, 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 né? Então, eu, deixa só eu fazer uma coisinha aqui. Nessa questão de trabalhar com a pesquisa, né, em bases de dados, a gente tem o Periódicos da CAPES, eu não sei se vocês conhecem, estou só passando algumas informações, certo? Que você pode colocar ali o seu assunto, tá? E buscar o que você vai encontrar na rede sobre isso, né? E o Periódico da CAPES ele vai buscar em diversas bases, inclusive as bases abertas e as bases fechadas, né? Quando você entra lá, ele diz que você está acessando o conteúdo gratuito do portal, porque existe um conteúdo que só é permitido para aquelas instituições que pagam o acesso a essa pesquisa, né? Então, você vê, para a importância da pesquisa, a gente encontra 39.068 artigos e etc., de artigos, periódicos, artigos e outros, e journals e review, 39.068 para este conteúdo, né? E aí você pode sair fazendo o seu refinamento, né? Mostrar somente periódicos revisados, refinar os seus resultados, tópico, autor, que vão ser seus filtros, né? E assim você vai reduzindo, colocar mais no período mais atual, que também aí a gente descobre que alguns anos para cá você tem um período que as coisas deixam de ter validade, então você tem que escrever dos últimos 5 anos para cá. Isso já são pontos que eu estou colocando para a gente discutir no final, sobre questões que hoje permeiam o meio acadêmico com relação à pesquisa e a publicações nesses diversos periódicos, né? E aí, quando você faz uma redução do ano, né, você tem uma redução para 15.990 publicações. E aí tem as bases de dados. Na engenharia, as bases mais utilizadas são essas, a Web of Science, a Scopus e a Science Direct, que estão dentro dos periódicos da CAPES, mas que se você não tiver o acesso fechado, acesso ao acesso fechado, você não conseguirá acessar, né? Ter o artigo em si. Você pode até visualizar, mas não poderá ter o artigo em si. Outra coisa interessante que a gente vê hoje é a questão da bibliometria, que o próprio site do Scopus, ele viabiliza isso, né? E ele permite você ter dados sobre ano, né? Durante vários anos, a gente vê que em 2020 houve um decréscimo das publicações sobre a importância da pesquisa, porque a Covid está publicando bem mais. Os territórios que publicam, no caso dos Estados Unidos, estão à frente, publicando mais sobre esse assunto, né? O Brasil consta aí em alguns degraus abaixo. Os documentos por área, medicina, ciências sociais, engenharia, e a gente vê que os maiores são as medicina e as ciências sociais, que trabalham essas questões de pesquisa. E, terceiro lugar, a engenharia.
E aí também eu entrei em contato com as ferramentas de apoio, diversas ferramentas de apoio, mas essas duas são bem interessantes, o Mendeley e o EndNote, que eu não sei se vocês conhecem, né? O Mendeley, ele é um programa que ele organiza os artigos científicos, ele faz uma organização em pastas, e o EndNote ele é bem semelhante a isso, né? Essa organização, você pode organizar por assuntos, você pode montar grupos que vão ter acesso a esses artigos que você selecionou. Você tem aqui a possibilidade de ter esses artigos com todos os dados dele, e aí você passa isso para o Word, ele tem um plugin que acessa o Word, e você vai passar seus dados de todas as suas referências para o Word. Então, ele faz uma referência bibliográfica bem rapidinho no Word, colocando todos os artigos que você citou no seu trabalho. E aí, depois do no meu doutorado, eu volto para falar um pouco sobre a URCA, né? A minha experiência após que começou com o mestrado, quando eu estava fazendo o mestrado, eu passei a trabalhar na URCA, então era uma loucura. Eu era professora da URCA, dava aula na URCA, eu fazia minha pesquisa em Pacajus, Fortaleza, e meu orientador estava em João Pessoa. E nesse tempo não tinha o WhatsApp, não tinha internet, assim, tão em larga escala, né? Era coisa bem mais restrita, mas eu consegui terminar o mestrado, né? Então, eu entrei na URCA. Na URCA, de lá para cá, eu já desenvolvi muitas pesquisas. A URCA abre as portas para muitas possibilidades, tá? É uma universidade que tem diversas áreas de pesquisa, diversas possibilidades nas mais diversas áreas, inclusive na área da saúde, né, na área das ciências sociais, na área da educação. Aí estão algumas das linhas de pesquisas que eu trabalhei na URCA, os materiais recicláveis, a gerência de produção, a engenharia da sustentabilidade, a ergonomia, né, a gestão e otimização e a engenharia do produto. Né? Hoje a URCA oferta vários cursos de pós-graduação, estricto sensu, né? Eles têm o Profimat, que é o mestrado em matemática, tem o Prof. História, que é o mestrado em História, o de Física, né? O de Educação, tá? Tem o mestrado da Bioprospecção, mestrado e doutorado, e tem letras, e ainda tem um outro mestrado profissional em educação. Né? Então, são diversos mestrados que acontecem anualmente e que têm gerado grandes publicações. Né? Nós temos um grupo de pesquisa, vários grupos de pesquisa, para ser mais preciso, em 2020 foram registrados na plataforma do CNPq 105 grupos de pesquisa, né? 341 linhas de pesquisa, e isso traz uma produção acadêmica, né? E algumas são das nossas produções, algumas das produções em números, né? Artigos publicados em periódicos, já temos, em 2020 teve um acréscimo, eu acho que a pandemia teve uma, digamos assim, uma contribuição aqui, né? Capítulos de livros publicados, co-orientações, dissertação de mestrado, tese de doutorado, livros publicados, organização de obra publicada, dissertação de mestrado, iniciação científica, supervisão de pós-doutorado, tese de doutorado, patentes, estamos começando a trabalhar agora, ainda é um trabalho pequeno, porque nós não tínhamos na URCA nada voltado para inovação, né? Assim, tão diretamente. Tínhamos algumas pontuais ações que estavam sendo feitas, mas nada realmente direcionando a URCA para isso, né? Nessa nova gestão que começou há 2 anos, vai fazer 3 anos, nós estamos com um projeto de desenvolver a Pró-Reitoria de Inovação, a PROEI, Pró-Reitoria de Empreendedorismo e Inovação, que vai se direcionar justamente para que a gente possa
trabalhar essas questões da inovação e de novas patentes e novos projetos e novas oportunidades para a instituição. Né? E aqui o Geoparque Araripe. O Geoparque Araripe ele é um programa da Unesco, não sei se vocês conhecem, é um programa de desenvolvimento sustentável da Unesco. Por que eu estou falando sobre ele agora? O Geoparque ele trouxe outras possibilidades à URCA, que não está dentro do seu contexto acadêmico, tá? Mas que são pesquisas que são realizadas extramuros, né? E que está trazendo outras oportunidades para a URCA. Né? O Geoparque Araripe, esse programa de desenvolvimento sustentável da Unesco, ele tem uma rede, que é a rede GGN, que ela tem é a rede mundial de geoparques. Então, no nosso país, o único geoparque do Brasil é o Geoparque Araripe. Não temos outro. Temos vários aspirantes, ou seja, outras regiões que estão escrevendo projetos e estão querendo ser geoparque, mas ainda não estão aprovados pela Unesco, chancelados pela Unesco. Nós somos o primeiro geoparque da América Latina, e hoje a América Latina já tem, acho que, 8 geoparques, inclusive tem até a rede latino-americana de geoparques, que é a GEOLAC. Tá? Então, o geoparque, ele traz possibilidades de pesquisa por causa dos geossítios. Nós temos a floresta petrificada, tá? Que já trouxe várias pessoas, cientistas de várias partes do mundo, para pesquisar sobre isso. São fósseis, os fósseis de uma floresta que fica em Missão Velha. Nós temos a Pedra Cariri, que aí eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, e tem diversos, onde se encontram diversos fósseis, tá? De peixes, de répteis, de aves, e esses fósseis geram essa extração da Pedra Cariri, né? Gera muitos problemas por conta justamente da questão do fóssil, né? Porque a Pedra Cariri ela é explorada indiscriminadamente e a gente ainda não tem formas de proteção direta desses fósseis que são encontrados nessas pedras. Mas vários pesquisadores andam por lá, tem áreas que são interditadas para pesquisas, e é nessa área interditada que nós temos a Pedra Cariri e temos também o Parque dos Pterossauros, né, que é onde são encontrados vários fósseis dos pterossauros. Então, essa linha de pesquisa aqui, da geologia, da paleontologia, da ornitologia, tá, ela tem gerado publicações, a URCA, tá, diversas, às vezes em parceria com o pessoal da UFRJ, em parceria com cientistas em todo o mundo, e às vezes dos nossos próprios professores. Um exemplo é o professor Álamo, que sempre está publicando trabalhos sobre novas descobertas nesses parques. E temos as comunidades, que hoje é a minha paixão, né? Eu hoje estou desenvolvendo 3 projetos, 2 de extensão e 1 de pesquisa, dentro das comunidades dos geossítios. Nós temos o geossítio Colina do Horto, que fica em Juazeiro, e o bairro Horto é a sua comunidade. Nós temos Missão Velha, com o geossítio Cachoeira de Missão Velha, e a comunidade Passagem de Pedra. Nós temos a Floresta Petrificada. Que coisa feia. Vamos organizar isso aqui, vale? Vamos organizar isso aqui. Floresta Petrificada. Só organizar isso aqui, gente, que é para não ficar feio, porque a gente só vê nessa hora, né? Depois a gente não vê mais. Então, a Floresta Petrificada, que tem o sítio de Olho d'Água Comprido, que é a sua comunidade. No Crato, nós temos o Geossítio Batateiras, que tem a comunidade do Sertãozinho. Em Nova Olinda, tem a Pedra Cariri com a Pedra Branca. E o Geossítio Ponte de Pedra com o sítio Olho d'Água e sítio Gostoso. São 2 comunidades. Em Santana do Cariri, tem o Geossítio do Parque dos Pterossauros, que fica no sítio Canabrava. E tem o Geossítio Pontal de Santa Cruz, que fica na Vila Pontal de Santa Cruz. Na Barbalha, tem o Geossítio Riacho do Meio.
e também tem duas comunidades, o Caldas e o próprio Riacho do Meio, a comunidade do Riacho do Meio. Né? Então, a gente percebe, nessas comunidades, eu estou tendo muitas possibilidades, tá? Porque essas comunidades, um, elas têm uns problemas de pesquisa, uns problemas que são muito relevantes, que podem gerar diversas pesquisas, que podem gerar diversas formas de você trabalhar para resolver os problemas dele, certo? E que vão ser significativos para a ciência, vão ser significativos para se mostrarem como soluções que podem ser estendidas a outros locais, tá? Inclusive outros geoparques. Então, é a questão de você fazer um estudo de caso local e conseguir levar esse estudo de caso além dos muros da sua cidade, né? E, de acordo com a Unesco, a ciência é um conjunto de conhecimentos sobre os mecanismos de causalidade dos fatos observados, né? Obtidos através do estudo objetivo, dos fenômenos empíricos, enquanto a tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos diretamente aplicados à produção ou à melhoria de bens e serviços. Então, a Unesco ela faz essa diferença entre ciência e tecnologia. Nós vamos ver diversas opiniões sobre isso. Então, eu coloquei aqui um pouco, eu achei bem interessante esse texto, é de um fórum da Unicamp, né? Um texto que foi feito pelo fórum da Unicamp, um fórum que trata sobre questões de pesquisa. Então, eles falam sobre a evolução que a pesquisa teve através das perguntas que você escuta, que os professores escutam, né? Então, na década de 60, um professor de uma universidade pública, ele tinha a seguinte pergunta: você faz pesquisa? Então, você dizia sim ou não, né? E aí, de certa forma, o seu interlocutor ficava satisfeito. Em caso positivo, conferiria ao professor interrogado um estado diferenciado, porque se você faz pesquisa, você é um professor diferenciado. Nos anos 70, a pesquisa já mudou um pouco. Você tem publicado papers, então o status diferenciado adivinha dessa existência de publicações, né? E, claro, em inglês, mesmo que fosse um periódico nacional, e aí o diferencial ainda era bem maior. Aí, nos anos 80, já vieram algumas outras pesquisas, algumas outras perguntas. Com qual temática você está trabalhando? É uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada? Né? Então, a segunda questão estava no bojo das discussões. Levava debates, fóruns, né? Para que se entendesse esse contexto. E foi um período em que as agências de financiamento começaram a ter mecanismos indutores, né, da pesquisa. Então, nos anos 90, começou. Quantos trabalhos você já publicou? Quantos trabalhos você publicou este ano? E aí, qual o fator de impacto da revista que você publica? Porque sua pesquisa serve para quê? Você tem alguma interação com o setor produtivo? Né? Então, foi uma evolução de como as pessoas viam a pesquisa e os professores. E os anos 2000 têm sido marcados pelas mudanças no cenário de financiamento da pesquisa no país, né? Existem sinais positivos de recuperação do financiamento federal via editais, universidades, indutores, né? Mas a maioria desses novos mecanismos, eles botam mais para uma ênfase em grandes projetos, com investimento de somas vultuosas, de recursos em número reduzido, de grupo de pesquisa. Essa foi uma visão do fórum, né? Mas isso no início dos anos 2000, 2010, por aí, tá? Então, a gente se coloca algumas questões. Por que investir em ciência, tá? Porque o desenvolvimento de qualquer país está diretamente relacionado à aplicação de capital no setor, inovação, pesquisa, capacitação, e, no fim, é um bem público, tá? Então, a ciência, ela se faz a longo prazo,
certo? Não para atender algo de imediato, não o imediatismo. Mas, às vezes, ele é necessário, como a gente está vendo agora na situação da pandemia, que houve uma situação de imediatismo que precisava ser atendida. Mas, mais do que isso, o Brasil... Jeane, você nos escuta? Jeane? A Jeane deve estar com algum probleminha, né, de internet, mas acredito que ela deve estar já verificando isso para retornar. Jeane, você nos escuta? Pronto, vamos aguardar ela retomar aqui, retornar à sala, né? Pessoal, só lembrar que nós vamos já colocar o link da frequência, tá bom? Todas as atividades serão certificadas, certo? Então, vocês preencham direitinho, tá bom? Para a gente poder fazer a certificação. Gente, enquanto a Jeane retorna, né, e até observando aqui no chat, né, quando a Nájila, a Roberta, né, a Nájila parabeniza o grupo, Nájila, professora do Campus Fortaleza, está aqui conosco, né, muito bom tê-la por aqui, e a Roberta coloca aqui algo interessante aqui na fala da professora Jeane, né? E aí, gente, como nós estamos aqui num grupo que a gente tem tentado, né, trabalhar a iniciação científica, que essa contextualização que a professora Jeane fez, ela sirva, né, de inspiração, de motivação para os alunos que estão envolvidos de forma direta ou indireta com projetos de pesquisa, ou de repente já pensando aí nos seus projetos de TCCs, né? De fato, quando nós pensamos o projeto de extensão, pesquisar como forma de resistir, né? Mas também de existir, é justamente para que pudéssemos ter essa possibilidade de reflexões, né? E a Jeane, ela traz, assim, uma fala muito oportuna, né? Quando ela traz elementos aí da graduação, né? Da pós-graduação, e cada uma dessas experiências certamente contribuiu para a constituição aí da professora Jeane e para que ela venha fazendo o trabalho que ela vem realizando na URCA e na região do Cariri, né? Quando a Raquel nos apresentou o nome e falou que tinha aceitado o convite, todos nós ficamos felizes, né? Por entendermos que a professora Jeane, ela traria para o nosso grupo uma abordagem como ela tem feito, né? Mostrando como a pesquisa tem um lugar especial na nossa formação. É claro que muitas vezes a gente se defronta, né, com a questão aí das disciplinas que precisamos fazer. A Jeane já retornou, né?
Estávamos Desculpa, aqui, gente. não Sim, tem nenhum problema, viu? Nenhum problema. tá. Estávamos conversando aqui, aproveitando justamente as contribuições aqui no chat em relação à tua fala, né? E estávamos conversando aqui sobre os elementos que você tem apresentado como elementos importantes nessa construção, né? Quando você parte da sua experiência. E por que eu estou colocando isso, né? Porque nós estamos aqui num grupo em que o trabalho ele tem acontecido de forma muito, como é que eu diria? De forma muito peculiar com alunos da iniciação científica, né? Então, é muito bacana quando você traz aqui essa contextualização do seu percurso, né? Vivido em outro momento histórico, com inúmeras dificuldades, tanto que um dos nossos alunos coloca aqui como foi desafiador aí a sua pós-graduação, o mestrado principalmente, né? Jeane já retornou, podemos retomar, não é, Jeane? Sim. Mas se quiserem dar uma palavrinha, e depois eu volto para o... Vocês me desculpem, mas é porque aqui faltou energia. Deu uma queda na energia, aí voltou ligeiro, mas até a internet voltar é outro processo, né? Sim, sim. Pode continuar, Jeane. Então, essa questão, a gente vê que os desafios foram muito grandes. E às vezes eu digo para meus alunos, eu tenho atualmente 9 bolsistas, 2 de pesquisa, 2 de extensão, recebendo bolsas, né, de iniciação científica, bolsas da PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão, e tem mais 4 que trabalham comigo voluntariamente, né? E eu sempre coloco para eles que hoje vocês têm muitas facilidades, tá? Hoje a gente tem muitas dificuldades com pesquisa, quando a gente quer fazer uma pesquisa que não tem recurso, que não tem laboratório, que não tem... Existem infinitas dificuldades, mas, por outro lado, vocês têm outras facilidades, como essas bases de dados, como um computador, que você não precisa reescrever e reescrever, tá, seu trabalho em uma máquina que não apaga, né, que era a máquina de datilografia, que a gente tinha que fazer, e se desse errado, tinha que fazer tudo de novo. Então, é uma loucura. Até um dia desse eu tinha aqui a minha monografia da graduação, tamanho A3, né? Foram tiradas fotos, feitos desenhos para mostrar a máquina, e tinham as partes que eram datilografadas. Uma loucura, né? E hoje a facilidade com que a gente consegue escrever no papel, mudar nossos pensamentos, nossas ideias, e aí voltar e reescrever e refazer quantas vezes quiser. Eu acho que isso às vezes deixa a gente até um pouco caprichoso demais e acaba demorando para entregar as coisas, porque a gente sempre acha que pode fazer melhor e fica retornando e refazendo, né? Mas vamos continuar aqui, que aqui eu vou entrar agora numa parte interessante, que é falar um pouco sobre a nossa situação atual, né? Em termos de pesquisa, em termos de mundo, de Brasil e de mundo, né? Eu espero que eu possa... E vão guardando aí as perguntas, porque eu não estou vendo o chat, e aí eu não posso nem responder aos comentários de vocês. Mas a gente pode conversar já, tá? Vão guardando aí as questões. Eu vou até aqui desligar a câmera para ficar menos pesado aqui, a internet, e vou colocar aqui minha apresentação. Tranquilo? Estão vendo aí? Sim. Ok. Então, diante desse cenário que a gente vê aí, a gente traz uma nova situação, né? E outras perguntas. Parece que está-se diante de mudanças de paradigmas, né? E a gente está deixando a ciência com a maior autonomia, relevância, liderança local e, sobretudo, com implicações para o desenvolvimento científico, tecnológico, social e cultural do Estado e do país, né? Então, quando a gente fala na pesquisa científica desenvolvida no Geoparque Araripe, a gente tem lá, vocês não imaginam as infinitas possibilidades, desde essa parte paleontológica, geológica, até o que concerne as questões que eu estava falando anteriormente, dos problemas que existem nas comunidades.
né? A maioria dos geoparques no resto do mundo, eles já eram estruturas turísticas que tinham, já turistas visitavam e tinham uma excelente estrutura, né? E eles foram chancelados, geoparques, por essa... e aí eles só tiveram a ganhar com isso, né? E melhorar as condições lá dos seus locais, dos seus parques, dos seus geossítios. A nossa realidade é outra. Nós estamos desenvolvendo os geossítios a partir do momento que a gente se tornou geoparque, né? Então, a gente vive em busca de recursos, a gente vive em busca de desenvolver novas formas de trabalhar com as comunidades para a gente conseguir que elas participem dos geossítios e tenham um pouco de benefício, assim como possam também saber cuidar do seu ambiente, ser sustentáveis, né? Diante de toda a questão das visitas dos diversos turistas que vão aparecer para conhecer o local, né? E um local ele é chancelado como geoparque, principalmente por sua diversidade geológica, paleontológica, cultural, tá? Então a Unesco ela olha se a região ela tem dentro desse grande caldeirão, né, todas as características que um geoparque precisa ter. Aí a cultura é muito importante. Nós temos um caldeirão cultural. Só a nossa cultura, a nossa diversidade cultural na região aqui da Chapada do Araripe, só essa cultura já justificaria um geoparque. Mas aí ainda tem todas as outras questões geológicas, paleontológicas, científicas, de uma região ímpar, né? Nós somos uma região ímpar. Então, as desigualdades. Entre as causas das desigualdades na ciência, né, encontra-se fatores como dinheiro e tecnologia, né? O Hype Science, ele divulgou um mapa mundi baseado na produção científica de cada país, né? E a aparência do mapa, ela chama a atenção porque enquanto o hemisfério norte aparece extremamente amplo, o sul praticamente não existe, né? Então a gente observa que a ciência no Brasil, ela ainda tem muito o que produzir. Então revistas prestigiadas internacionalmente como a Science possuem boa parte de suas publicações concentradas em pesquisas na América do Norte, da Europa, e já a África quase desaparece do mapa, né, pois possui dificuldades de acesso à internet que vão dificultar essa produção científica, né? Isso é um dos exemplos que a gente dá. Eu não quis colocar aqui, encher de gráficos e percentuais, porque ficaria muito engessado. Achei melhor deixar a gente conversar um pouco sobre esse assunto, né? Então, como é a produção científica no Brasil, né? Mais dos 90% dos artigos publicados no Brasil, eles foram gerados em universidades públicas, né? As universidades particulares, ela tem pouca participação, e a gente sabe o porquê, tá? A gente sabe que as universidades particulares, elas não têm doutores suficientes para trabalhar com a iniciação científica, né? Então, tem muitas universidades particulares que fazem um esforço imenso para fazer pesquisa, para fazer extensão, para estar à frente, mas a gente sabe que as grandes produções do nosso país são das universidades públicas, né? Então, além disso, investir em cientista, em laboratório, não é o suficiente para que o conhecimento de um país evolua, né? Você deve estar pensando que outras dificuldades, que dificuldades, a gente pode enumerar várias dificuldades que o Brasil tem para esse desenvolvimento, né? Para essa disseminação da cultura. E uma delas é a falta de recursos, né? A burocracia sem fim, né? Por trás dessa pesquisa. E os pesquisadores, né, têm dificuldades imensas porque eles precisariam se dedicar integralmente à pesquisa.
né? Os professores, na verdade, hoje eles, se a gente for falar no popular, eles se viram no 30. Eles precisam atender, ensinar, pesquisar, extensão, gestão, tá? Então, o pesquisador ele vai ser esse professor que tem que ter várias outras funções que ele tem que dar conta. E aí a pesquisa fica relegada a um outro plano, né? E o que a gente pode falar mais sobre pesquisa? Sobre ciência e inovação, né? Um engano é a crença que às vezes as pessoas têm de que o produto da ciência é o invento, né? Ou a inovação, né? E aí, nesse sentido, deve-se inventar e inovar mais, ao exemplo que acontece na Coreia. Por trás dessa afirmação está uma ilusão de que a exportação de produtos com maior valor tecnológico agregado conseguirá pagar a dívida, né? Então, existem muitas questões aí que precisam ser pensadas. O Brasil, ele é um país que possui ciência, é um país que sabe de seus problemas, né? E que tem várias pessoas que trabalham para resolver esses problemas. Mas até que ponto esses problemas estão sendo resolvidos? Ou até que ponto essas soluções estão realmente sendo levadas adiante? Né? Elas estão ficando perdidas, né? Então, precisa se pensar nisso. Os alunos da engenharia de produção, a URCA conseguiu um programa que se chama Braftec, né? O programa Braftec, ele é pago pelo governo federal mas ele é pago, o maior percentual é pago pelo governo da França. Aí esses alunos do programa Braftec, já foram 10 alunos da URCA que já foram para a França, a cada semestre, a cada ano vão 3, né? E já foram 10 alunos nesse programa. E eles vão para um dos centros de inovação lá da França, em Nice, na França, o ENSEGI, né, que é um centro de engenharia que trabalha a engenharia de produção e trabalha projetos para o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas formas de fazer a indústria, né? E aí, nesse projeto, nessa universidade, o que eles falaram? Eles falaram que lá as empresas, indústrias, setores de serviço, eles vão lá com o problema e dizem, o nosso problema é esse, e pagam para que a instituição resolva o problema deles. Então, eles não dependem de recursos de pesquisa vindos do governo, eles dependem das empresas. As empresas são quem sustenta as instituições. A gente sabe que aqui no Brasil, essa situação ela é bem complexa, por diversas questões. Políticas, questões... São muitas questões que a gente pode elencar aí, e que nos fazem pensar sobre qual seria a melhor situação, tá? Nos fazem pensar como a gente pode chegar a esse nível de pesquisa, tá? Em que uma empresa ela chega até a universidade e ela diz quais são os seus problemas. E, claro, eles têm lá um baita laboratório, tem impressoras 3D de grande porte, parece tem uma lá que os meninos me mostraram que é um guindaste. E aí eles estão sempre desenvolvendo novos produtos, novos processos para essas indústrias, tá? E para todo o setor que vai lá e procura por eles. Então as pesquisas elas já são direcionadas, já tem um endereço certo, né? Que acredita-se que assim elas vão ter um retorno, né? E que outros pontos a gente pode falar aqui mais? Vamos só mais um pouquinho, viu, Francisco? Opa, desculpa, Raquel apareceu aqui. Então, um outro é as questões das publicações, né? A comunidade universitária brasileira, ela tem vários debates sobre a importância
ou não da publicação científica, né? Cada vez que se avalia a pesquisa, o debate surge, né? A gente sabe que não adianta você pesquisar, não adianta você aplicar a sua pesquisa, não adianta que a sua pesquisa teve uma validade local se a sua pesquisa não foi publicada, ela não vai ser reconhecida, né? Então, de um lado, aos que defendem, né, a única forma de avaliar o trabalho científico é mediante a publicação em periódicos, com conselho editorial, critérios de avaliação por pares, geralmente rigorosos, indexados nas melhores bases, de circulação internacional, né? E assim por diante, com índice de impacto significativo, senão não adianta. E de outro lado, aos que apontam especificidade de suas áreas de pesquisa, né? Uma incompatibilidade entre a relevância para a sociedade e a possibilidade de gerar publicações. Vou dar um exemplo aqui, na área da engenharia de produção, eu falei para vocês, a gente tem o estudo de caso como principal ponto de, de pesquisa, como principal forma de pesquisa. Tá? E a gente percebe que para você ter um estudo de caso feito localmente, numa empresa local, que venha a ter uma grande visibilidade internacionalmente, que consiga ser aceito numa revista internacional, acontece, muitos. Tenho vários professores da Unesp, da USP, que publicam em revistas A2. Mas esses caras, eles já vivem disso, né? Eles são voltados para essas publicações. Então, eles conseguem colocar dentro de um paper o resumo de um estudo de caso de uma forma que aquilo ali se torna de grande valor para a ciência. Né? Agora, é assim, é algo que tem que ser urgente, porque se você demorar um pouquinho mais para publicar a sua pesquisa, você vai perceber que possivelmente alguém já publicou algo semelhante anterior a você. E aí a sua pesquisa não é mais inédita, a sua pesquisa não vai ter mais o valor científico que você gostaria que tivesse, né? Então, e algumas áreas que as pessoas falam, que aqui está falando, né, o contraponto, tem algumas áreas que as pessoas falam que não podem publicar porque tem que ter sigilo. Tá? Então, se eu tenho que ter sigilo, eu não posso fazer a publicação do meu produto, do meu trabalho. Tá? Então, são questões que a gente pode pensar e trabalhar sobre elas, né? Então, a pesquisa no Brasil, a gente sabe que o Brasil ainda é um bebê. Se você for pensar que tem universidades aí mundo afora que já tem mais de 500 anos, viveram mais do que a gente, às vezes, do que muitas instituições brasileiras bem maiores. A URCA tem 38 anos. Então, nós estamos iniciando, somos jovens adultos, pelo menos no caso da URCA. Né? E aí a gente tem essas questões que precisam ser alinhadas. A pesquisa na URCA, do que eu cheguei para o que é hoje, ampliou muito, principalmente na parte da bioprospecção molecular, na parte da biologia, das ciências biológicas, por conta do mestrado e do doutorado, que foi o primeiro que se instalou aqui. Né? Esses outros mestrados e doutorados surgiram mais recentemente, mas estão tendo a cada vez mais oportunidades de desenvolver publicações e trabalhos e estão mostrando o valor da URCA. Conta também a quantidade de doutores que a URCA tem hoje, tá? A quantidade de doutores que hoje, eu acredito que a gente já tem uns 200 doutores dentro da URCA. Né? E quando eu cheguei aqui, o único doutor era Plácido Cidade Nuvens. Então, essas questões todas, gente, que eu coloco para vocês, geram debates. Se vocês entrarem na internet e começarem a pesquisar sobre o assunto, vocês vão encontrar diversos discursos de fóruns, de pesquisas, porque
de discussões, de grupos de discussões. Por quê? Porque é realmente situações que a gente precisa pensar e avaliar, tá? Hoje, a pesquisa, ela se mostrou de suma importância nessa pandemia, né? Em que os pesquisadores tiveram que desenvolver vacinas com o carro andando, com o avião em voo, e aí eu tenho que desenvolver, tenho que fazer, tenho que organizar isso e tenho que trabalhar para isso, né? E aí a gente percebe que não é só a área da ciência que precisa ser desenvolvida dessa forma, que precisa ter pesquisas relevantes. São todas as áreas que até mesmo nessa pandemia, são afetadas por todo o processo por toda a situação vigente, né, no país e no mundo, tá? Então, eu me coloco à disposição para conversar com vocês. Aí eu tinha até colocado aqui no último o meu e-mail e o meu telefone, tá? Esse telefone é o Zap, então podem ficar à vontade. Jeane, muito obrigado, né, pelas tuas contribuições. No momento em que houve aí a interrupção no serviço de internet, o pessoal já tinha começado aqui um bate-papo no chat, né? E aí eu coloquei aqui, né, que quem quisesse utilizar o chat para fazer alguma pergunta ficasse à vontade, que eu já ia registrando aqui. E aí o pessoal que quiser utilizar o microfone, fique à vontade. A professora Roberta já está aqui se manifestando, quer falar. Fique à vontade, Roberta. E aí, na sequência, se tiver mais alguém, já ficamos aqui no aguardo, tá bom? Primeiro, parabenizar a professora Jeane, né? Eu já disse que não tinha como ligar a câmera, que eu estou com os dados móveis, eu peço desculpas. Pela apresentação e por ter trazido pontos importantes para o debate. O nosso grupo de pesquisa, Jeane, ele é um grupo que tem investido, até então, na iniciação científica, porque nós somos um grupo muito jovem, acho que não saímos da infância ainda, né? E temos abraçado esse grupo de pesquisa como, assim, algo que a gente tem muito mais como objetivo de vir a ser do que o que ele poderia ser enquanto grupo de pesquisa, né? É mais um desejo de que ele seja um grupo de pesquisa maior. E aí a gente tem começado com ações colaborativas, né, muito focadas nas atividades de iniciação científica. É a gente pegando na mão dos alunos e aprendendo com eles, né? Não é nem sendo o professor pesquisador, né? Mas é se construindo professor pesquisador junto com os alunos que nos permitem essa construção, né? Dizendo de outra forma, a gente tem se intitulado como professores pesquisadores porque nós estamos tendo essa oportunidade através do trabalho que a gente tem feito com os alunos, que também têm abraçado essas propostas da iniciação científica, né? Entrando num mundo para eles, no início, desconhecido, né? Por confiar no trabalho que a gente faz, por acreditar, né, ao longo dessas discussões todas que a gente tem feito, no poder que a iniciação científica tem na formação deles, né? E também na construção de uma instituição mais forte e capaz de olhar para os problemas do seu entorno e a partir da capacidade de enxergar esses problemas, pensar em possibilidades de resolver. Nós vivemos como um campus que tem um grupo de pesquisa ainda começando, com esse foco na iniciação científica, vivemos um dilema entre fazer pesquisa, fazer extensão, por exemplo. A gente sente que as atividades de extensão elas chegam mais rápido à comunidade. E aí, às vezes, a gente investe muito em atividade de extensão, porque a gente sente que há uma necessidade e há muitos problemas, e a gente enxerga esses problemas e pensa em fazer alguma ação que ajude na resolução desses problemas pela via da extensão,
que é um trabalho que chega mais rápido, né? Eu achei muito interessante você falar de publicar ou não publicar, né? O caminho da pesquisa, ele é um pouco mais longo, né? Exige muito de nós, e nas condições que a gente faz pesquisa, é muito difícil fazer pesquisas de grande porte, né? Muito complicado. A gente está engatinhando ainda, né, com os trabalhos que a gente tem há alguns anos conseguido submeter projetos nos editais de fomento da instituição, temos conseguido, aí eu não lembro, mas eu acredito que de 2017 para cá, o grupo de pesquisa tem conseguido bolsas em todos os editais, né? Eu digo o grupo, os professores que compõem o grupo, a gente tem conseguido bolsas, tem conseguido realizar os projetos com muita dificuldade, conseguimos publicar, temos conseguido publicar algumas coisas, outras ainda não, ainda estamos nessa luta de tentar organizar as publicações, né? Nossa instituição, a instituição tem características, os institutos federais têm características diferentes para as universidades, né? Nós temos uma carga horária muito cheia no ensino, e fazer a pesquisa é algo que exige de nós um esforço além, a gente nem fala mais em carga horária, né? A gente não usufrui dessa possibilidade, embora esteja constante na carga horária docente e tenha o tripé ensino, pesquisa e extensão, mas na prática, realmente, nós somos uma instituição com maior enfoque no ensino mesmo, e é onde a nossa carga horária ela fica cheia, né? Inclusive, a gente está aí na iminência de dividir as disciplinas, e a conta não fecha, né? Porque é muita hora, muitas horas, e aí a gente acaba sufocando as atividades de pesquisa, porque não tem como a gente fazer tudo, né? Dar conta de tudo. E o que a gente consegue fazer nesse esforço além da carga horária, né? Nossa e dos alunos também, né? E na pandemia tem sido tudo mais difícil, porque os nossos alunos, nossos bolsistas, orientandos, estão sem acesso, estão sem equipamento, né, para produzir, para ler, para escrever, sem condições, dada a situação de todos estarem em casa, convivendo com a família toda, né, famílias às vezes grandes, e a gente às vezes não tem nenhum espaço, nem o silêncio que a gente gostaria de ter para a gente estudar, né, para a gente se organizar. E essa sua fala, tanto da trajetória pessoal como da trajetória da pesquisa no país, nos traz importantes elementos para a gente discutir, entender que não é fácil, nem será nunca. Para as instituições do interior é ainda mais difícil, porque nós estamos muito mais distantes de onde as coisas acontecem, e se a gente quer fazer alguma coisa, a gente não vai encontrar as portas abertas, a gente vai ter que fazer a porta abrir, né? Nós mesmos, essa é a verdade. Né? Nós não encontramos a porta aberta para a gente entrar, a gente vai ter que construir a porta, abrir e entrar. É esse o trabalho que a gente sente que tem feito, né? Com essas ações de iniciação científica, que tem sido abraçada pelo grupo de professores, e vai chegando mais gente, chegou Raquel, e vai chegando mais gente para fortalecer. Os alunos têm nos surpreendido, trazendo muitos problemas de pesquisa, às vezes que a gente nem dá conta de problematizar com eles, porque os alunos, assim, pelo menos os que a gente tem mais contato, né, na licenciatura, eles observam as questões voltadas ao ensino e trazem para a gente muitos elementos interessantes, que caberiam problematizações e dariam projetos de pesquisas muito interessantes, né? E isso já é para nós um motivo de muita felicidade, ver os nossos alunos trazendo esses problemas, construindo problemas de pesquisa, nos instigando a transformar isso em projeto, querendo devolver para a sociedade, né, para a comunidade onde eles atuam como bolsistas ou como estagiários, né, alguma solução imediata, e às vezes a gente sofre muito porque a gente quer resolver o problema, né? E aí, às vezes, a gente transforma isso numa extensão, que é um caminho mais rápido do que a pesquisa, né? E não menos importante, né?
mas a gente precisa entender que a gente também vai precisar, em algum momento, parar, e a gente já tem feito essa reflexão, que a gente vai precisar parar, estruturar melhor as nossas pesquisas, para a gente poder publicar, né, e ganhar um pouco mais dessa visibilidade, porque a gente vai abrir outras portas, né, com esse novo passo. Eu acredito que o nosso grupo de pesquisa está dando, né, um segundo passo nessa caminhada. E o mais é agradecer pela sua fala. Acabei falando muito porque instiga, né? Esse é um trabalho que a gente tem feito eu costumo dizer, com a mão na massa, os pés, principalmente o coração, né? A gente quer que os nossos alunos tenham as oportunidades que a gente não teve, né? Com muita dificuldade, a gente fez mestrado, fez doutorado, a gente quer que eles tenham mais oportunidades, né? E a gente, às vezes, se sobrecarrega e os sobrecarrega também na ânsia de querer levá-los adiante através da pesquisa, consequentemente melhorar as condições, né, da nossa região, do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigada, Giane. Obrigado, Roberta. A professora Maria Belo se inscreveu para falar, né? E antes de passar para a professora Maria Belo, tem aqui uma pergunta da professora Kílvia, né? Muito obrigado, Kílvia, por estar aqui conosco. E aí ela pergunta, Jeane, como incentivar as empresas do setor privado a financiar as pesquisas na universidade? E aí, depois Você quer logo responder a pergunta, conversar sobre... Deixa eu só fazer um fechamento do que a Roberta falou e aqui o perguntou, tá? Eu vejo assim, Roberta, vocês estão no caminho, tá? Não é um caminho fácil, tá? Não é um caminho reto, não é um caminho fácil. Você trabalhar com pesquisa não é um caminho fácil, principalmente nas condições que a gente sabe, como você falou, de interior, de que a vantagem hoje é que você está no interior, mas você tem um mundo dentro de um computador, né? Mas surgem outras dificuldades, como o tempo, a nossa necessidade de atender a todas as questões que a gente precisa atender, né? Às vezes assumir cargos de coordenador, de chefia, mas vocês terem um grupo interdisciplinar, isso já é um passo grande. Por quê? Porque hoje as pessoas precisam trabalhar em rede. Primeiro passo que o grupo precisa entender é que ninguém trabalha sozinho hoje. Tá? Quando você vê publicações desse pessoal da enfermagem, da medicina, é 8, 9 pessoas num artigo. Por quê? Porque são grupos e eles trabalham juntos. Tá? A vantagem de você ter um grupo integrado é que cada um vai dando sua contribuição, porque cada pessoa tem uma percepção diferente sobre aquele conhecimento. Então, tudo que o grupo fizer tem que ser disseminado para que todo mundo absorva isso, todo mundo tenha a sua interpretação e todo mundo possa dar a sua contribuição. Tá? E aí as pessoas vão contribuindo e aí vocês vão se dividindo e aí vocês vão conseguindo trabalhar em conjunto, se integrar. Essa é o mais importante. E vocês já estão um grande passo de ter um grupo assim. Tá? O interdisciplinar hoje é uma... Hoje a gente não tem mais informações centralizadas, tá? Na gestão a gente chama... você não tem mais aquelas pessoas que são os gestores. Todo mundo tem que estar ligado em rede, todo mundo tem que estar com a conversa, com as informações disseminadas para que todo mundo saiba quais são os passos que vão ser dados e todo mundo possa participar, né? Com relação... Aí eu acredito, as outras coisas que você falou, a gente já tinha comentado, né? Fazer pesquisa e extensão é um trabalho interessante e a extensão é muito bom, é como você diz, você vê uma aplicação imediata e às vezes você vê um retorno imediato. Eu já tive projetos de extensão que eu comecei como projeto de pesquisa. Eu primeiro coloco ele como projeto de pesquisa, faço uma pesquisa sobre o assunto, me aprofundo no assunto, faço uma publicação sobre aquilo e aí eu lanço ele como um projeto de extensão, para ver se eu consigo aplicar aquilo que eu pesquisei. Porque eu acredito que o bom da pesquisa é você aplicar, você conseguir, você ver
o resultado numa aplicação. Mas isso nem sempre vai acontecer. Se a gente estiver esperando que todas as nossas pesquisas tenham um resultado, a gente vai se decepcionar muito. Então, a gente tem que apostar nisso e esperar que em alguns momentos a gente vai conseguir isso. Com relação às empresas, Kilvia, isso é um negócio, é um problema que a gente tem. E aí a gente não pode jogar a culpa nos empresários e nem na gente. É uma cultura que a gente precisa mudar e quebrar, né? Uma cultura de que a instituição pública não pode ter essa interação direta com a privada, né? Tem questões políticas aí, tem muitas pessoas que não aceitam essa integração entre instituição, mas isso é necessário, porque do poder, das instituições, das empresas, que a gente pode conseguir tanto desenvolver projetos interessantes, como ter recursos para manter nossas pesquisas, tá? Mas aí é uma questão de cultura nossa de aceitar fazer isso, que eu adoro fazer isso, tá? A gente tem aqui, você veja, o curso de engenharia de produção, ele foi montado em 1994, que é onde entrou a primeira turma no segundo semestre. E ele foi um curso montado por causa da instalação da Grandene e da Singer aqui no Crato. Foi condição que a Singer e a Grandene colocou. Nós só poderemos ir para a região se aí tiver um curso de engenharia de produção. Nós precisamos de pessoas formadas para trabalhar em nossa indústria. Então, inicialmente, o curso de engenharia de produção, só quem aceitava estagiários de engenharia de produção aqui na região era a Grandene e a Singer, porque eles sabiam da importância desse profissional. Com o tempo, foi se disseminando mais isso, e hoje, nosso maior, quem mais tem nossos estagiários são o pessoal da área de calçados. A Singer fechou, mas a gente sabe que não foi problema da região, é porque a Singer daqui da região, ela concorria com a Singer da China, né? Então ficou muito difícil para eles a concorrência, e porque a gente sabe que máquina doméstica hoje em dia é pouco utilizada. O pessoal compra mesmo roupa como é que se diz? Pronta, né? Então a indústria daqui fazia máquina doméstica. Então isso aí é um mercado que está mudando. E aí eles fecharam. Mas eu cheguei a fazer excelentes trabalhos na Singer porque a cultura deles era outra, né? A cultura deles era outra. Assim como eu consigo fazer excelentes trabalhos também na Grandene. Trabalhos de conclusão de curso dos alunos, que são pesquisas que a gente faz lá dentro. Na Singer, cheguei a um tempo que eu fazia pesquisas nas disciplinas. A gente pegava um problema da empresa que o gerente passava para a gente e a gente jogava para uma determinada disciplina, porque era daquela área, e aí os alunos se dividiam em grupos e resolviam aquele problema e faziam pesquisa e era o semestre todo trabalhando com aquele problema. No final do semestre, a gente entregava a solução para a empresa. Então, é muito bom, mas a cultura dos empresários, dos nossos empresários, ainda não estão neste nível de aceitar diretamente essa pesquisa. Mas é uma coisa que a gente precisa mudar, a gente precisa mostrar para eles nossa capacidade e a gente precisa mostrar para eles que, se a gente quiser, a gente consegue entregar em tempo hábil. Porque o problema das indústrias é que eles têm urgência, tá? Tem urgência. Então, a gente não pode pegar um projeto, iniciar no semestre, passar para o outro semestre. Não pode. Tem que ser algo que você faça num semestre só para você entregar o resultado o quanto antes possível. E aí a empresa vai sentir que você tem compromisso, que você realmente... Tem muitas empresas aqui que dizem assim, não vou fazer com a faculdade não, nem com a URCA, porque os alunos vão demorar a entregar. O tempo da empresa privada não é o mesmo da empresa pública. Isso são, como é que a gente chama? Paradigmas, são jargões que eles têm, né, que são parte dessa cultura que não absorveu ainda a instituição como uma forma de ajudá-los a resolver problemas. Tá ok? Espero que tenha respondido. Obrigado, Jeane. Eu vou passar aqui para a professora Maria Belo, que solicitou a palavra.
Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Primeiramente, parabenizar a professora Jeane pela fala, né, e pela experiência que ela traz sobre a pesquisa e como ela, né, construiu a pesquisa ao longo da sua trajetória acadêmica e profissional. Parabenizar o grupo pela iniciativa e eu acredito a importância que a pesquisa tem no processo formativo dos futuros educadores, dos licenciandos, e da nossa profissão enquanto docente, e das dificuldades que a gente tem, né, em dividir o nosso tempo, como a professora Roberta falou, em ensinar, né, em atividades de pesquisa e atividades de extensão. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é em relação à publicação, certo? Porque a gente muitas vezes não tem os recursos necessários para publicar, e alguns artigos, alguns periódicos, eles também têm uma taxa, né? Não são todos que são gratuitos. E pela experiência que você tem, eu queria só que você pudesse dar uma sugestão para a gente, como é que a gente pode motivar e fomentar, né, essa publicação maior entre os alunos e entre os professores do curso de licenciatura. Era só isso, agradecer e parabenizar o grupo. Eu acho muito interessante essa iniciativa da pesquisa, né? Eu, como professora da disciplina de estágio, eu acredito que o estágio é um campo fértil de pesquisa, né? Assim como a sala de aula, e só queria que você desse algumas sugestões, porque a gente percebe que você já tem, né, uma experiência, né, vasta na pesquisa, e a gente está aqui, né, eu estou aqui ainda, né, iniciando esse processo, tá bom? Parabéns a toda a equipe. Ok, Maria. Deixa eu só. É assim, a questão da publicação, a gente tem que pensar que existem esses problemas, né? Diversos problemas. Tem a questão do fator financeiro, né? O que eu tenho feito muito assim é que quando eu quero publicar, eu junto um grupo de pessoas, né? Para que todos colaborem, tanto em nível intelectual quanto em nível financeiro, porque realmente da instituição é muito difícil você conseguir o recurso, né? Você tem que ter alguém que traduza, a tradução do Google, ela não vale, você tem que ter alguém que traduza, né? Não o nosso inglês, que geralmente, como é que eu me chamo aqui, inglês tupiniquim, que a gente traduz, mas, né, não, é quase googleano, mas a tradução mesmo, que alguns grandes journals pedem, certo? Ela é mais, digamos, mais clássica, mas então ela precisa ser realmente bem feita, e aí pedem que alguém faça uma revisão. Quando eu estava lá em São Paulo, lá na Unesp, onde a gente passou um ano lá no doutorado, a gente via muito isso, que eles iam atrás de recursos, a FAPESP, que é um órgão tipo a FUNCAP daqui, né, a FAPESP lá em São Paulo, ela que tinha recursos para essas traduções. Então, quando você queria uma revista de alto, uma revista A1, uma revista A2, a gente mandava ir atrás do recurso da FAPESP. E depois ainda tem que ir atrás do recurso para publicação, que aí, como eu falo, aqui a gente não tem esse recurso. Então, o que a gente faz é procurar entre os nossos parceiros o que tem o melhor inglês, escreve em inglês, revisa, revisa, para não ter que pagar por tradução, né? E na hora de publicar, a gente sai rachando as taxas, mas procura sempre publicar em revistas que tenham um valor menor, né? Ou que nem peçam recurso, que tem muitas. Se você pegar aquela classificação da CAPES, o Quali, a lista de revistas, você vai ter muitas revistas ali que elas não cobram, né? E a gente tem tido, as dificuldades são essas para publicar, né? E o caminho é você realmente conseguir dar um valor ao seu trabalho, dar um valor científico na sua forma de escrever, tá?
Eu já vi muito trabalho que, se alguém, muito trabalho científico da área da engenharia de produção, um exemplo, que você olha assim, você, mas isso é um estudo de caso, isso é o que eu faço todo dia lá na instituição, com as empresas, e está aqui publicado numa revista 2. Tá? Então, como que o cara publica um estudo de caso simples numa revista 2? É a palavra que ele tem, a forma dele escrever que faz isso. É o marketing. Então, você tem que saber, de certa forma, um marketing. Você tem que saber como escrever para levar esse seu trabalho e valorizar o seu trabalho. Às vezes, a gente não valoriza o nosso trabalho. Às vezes, a gente não consegue valorizar. Então, por diversos fatores, é interessante você ter pessoas que possam lhe dar um apoio na hora que você escreve um artigo desse, tá? O meu orientador, ele é uma pessoa, professor José Otávio de Oliveira. Ele publica muito, e é só em revista 1, revista 2, e é estudo de caso, mas ele é assim, de uma meticulosidade com a escrita e de um capricho com a escrita que eu nunca vi ninguém ter. A primeira coisa que ele fala é assim: Francisca, ele me chama de Francisca. Francisca, a gente tem que escrever para burro entender, tá? Então você escreve, você reescreve, você tem que deixar claro, muito claro, o que você quer falar, o que você quer escrever, o que você quer passar para os outros. Porque as pessoas, elas deixam, certo? Começa uma frase e não termina, começa uma linha de raciocínio e não termina, e aí deixar o pensamento solto, não pode. Você tem que escrever de novo, escreve o objetivo no resumo, escreve o objetivo no meio do trabalho, escreve o objetivo na conclusão, escreve a metodologia e explica. E no final, na conclusão, você vai dizer: o meu objetivo foi esse, eu atingi porque eu fiz isso, 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 isso. Não importa se lá em cima você disse de novo, não. Você repete e você reforça o seu pensamento. Então, ele falava muito sobre isso. E eu estou tentando fazer esse trabalho que ele fala, né? Só que não é fácil, porque a gente precisa, para você escrever, você tem que ter tempo. Você tem que sentar com a cabeça bem fria, e é difícil, tá? Hoje em dia é difícil. E depois dessa pandemia ficou mais difícil ainda, porque agora a gente não tem hora, a gente não tem nada. Todo momento nós estamos trabalhando. Eu não sei mais o que é feriado, o que é dia santo, o que é, né? A gente está sempre num contínuo de atividades, né? E a gente, de certa forma, acha bom, porque a gente não fica com a cabeça vazia. Minha avó já dizia: cabeça vazia leva a pensamentos não tão bons. Então, a gente, de um certo modo, acha bom esse movimento, para não ficar no marasmo de ficar deitado o dia todo. Mas a gente também não... Eu pensei que nessa pandemia eu ia conseguir escrever. Eu não consigo. É muito difícil eu sentar e conseguir sentar a cabeça para escrever um artigo para mandar para uma revista, né? Então, realmente não é fácil, mas se consegue. Mas você tem que estudar, tem que perseverar, tem que persistir. Eu tenho fé em Deus que eu ainda chego lá, né? Nájila está falando aqui que alguns periódicos fazem descontos para a publicação dos países em desenvolvimento. É preciso entrar em contato com o editor para perguntar sobre a possibilidade de desconto. Legal, Nájila, uma ótima informação. Nájila, você gostaria? Fique à vontade, viu? Seja bem-vinda. Oi, tudo Oi, bem? Nájila. Como você está, Jeane? Também, meu amor. Boa noite, Também. professor Francisco José, boa noite a todos os alunos, boa noite, professora Maria Belo, professora Kílvia, professora Roberta. Uma alegria estar aqui hoje, né? Sou do Instituto aqui do Ceará, Campus Fortaleza, como a professora Jeane falou. Nós passamos juntos bons momentos, aqueles momentos de início, né, de pesquisa, de extensão, no campus, né? Antigamente a gente chamava o NED de Juazeiro do Norte, a gente tinha o NED de Cedro e o NED de Juazeiro do Norte, e a gente ali fazendo mestrado, né, Jeane, com aquelas todas as dificuldades que a Jeane já falou, a gente também passou por isso,
É uma alegria estar aqui hoje ouvindo a Jeane, que bom que foi o Adeildo, Jeane, que encontrou, né, a publicação do grupo de pesquisa. Parabéns a vocês todos, professores do grupo de pesquisa. Eu disse, eu vou participar. Terminei minha aula e estou aqui. Então, assim, só uma rápida contribuição, a Jeane já falou bastante, com muita propriedade, que alegria poder aprender um pouquinho mais com a Jeane. A gente tem alguns periódicos, mesmo esses A1, A2, às vezes, não são todos, às vezes, eles têm um certo desconto para os países em desenvolvimento. Então, a gente manda uma mensagenzinha para o editor e pergunta se tem ou não tem. Alguns já colocam lá mesmo, né? Na hora do Guia dos Autores, eles já colocam. E, por exemplo, durante essa pandemia, aí é que eles estão dando alguns descontos para os países em desenvolvimento. Não é muito, mas já é alguma coisa, porque se a gente tem uma taxa de, sei lá, $300, se a gente paga $150, é extremamente elevado? É, mas já é a metade do que a gente iria pagar, já é alguma coisa, né? Então, assim, não é fácil publicar, não é fácil realizar pesquisa. Aqui também, no Campus Fortaleza, né? Não pensem que são flores, porque não são, né? A pesquisa em todo lugar é muito difícil. A Jeane contou aí do doutorado dela, a gente também tem muitas histórias, não apenas de doutorado, mas aqui também do Campus Fortaleza. Mas eu gostaria de dizer aos colegas, professores, nós estamos aqui, se vocês precisarem, eu vou deixar aí meu e-mail para que vocês entrem em contato, tá bom? Que a gente puder auxiliar, um pouquinho que a gente puder auxiliar, a gente está aqui no Campus Fortaleza à disposição de vocês. Uma honra, uma alegria revê-la, Jeane. Idem, querida. Muito bom ver você. Muito bom mesmo. De coração. Qualquer hora dessa a gente se encontra e se abraça. No Cedro. A gente vai para o Cedro. Jeane, deixa eu falar uma coisa. Quando eu vi coordenadora de Geoparque Araripe, aí é que eu me emocionei. Porque o Geoparque Araripe é parte da minha vida também. Pergunta a Álamo, pergunta a Patrício. Ai, eu vi pergunta a Tito Schreider. Eu vi lá uns documentos com no Nájila Julião. Eu digo, gente, Nájila Julião, que eu conheço aqui na região, só tem uma. Eu vi lá os documentos, que eu já escavoquei os documentos lá, tudinho. Eu vi lá umas coisas antigas. Eu digo, mas rapaz, Nájila passou por aqui. Passei. Não só passei, como a gente conseguiu, né, dar uma organizada no que hoje, graças a Deus, é o Geoparque Araripe. A gente recebeu o selo verde, continua recebendo o selo verde, então, assim, é uma alegria, uma honra. O terceiro selo verde. E vamos continuar, né? Conta comigo, tá, Jeane? Quero que, a partir de hoje, a gente continue aí com essa parceria, inclusive para o Geoparque Araripe, tá bom? Vou colocar aqui meu telefone e meu e-mail para vocês, tá bom? Eu vou até colocar aqui também, que eu botei lá. Ótimo, Jeane. Deixa anotado aí que nós já vamos registrar, viu? Tá, ok. Gente, deixa eu só aproveitar aqui o momento, né, para externar a nossa gratidão à Jeane, né, a Nájila, que também está aqui conosco, e é algo que a gente tem refletido no nosso grupo, né, desde o ano passado. A pandemia, ela nos obrigou, né, ao isolamento social como medida necessária, e tivemos que nos defrontar com o ensino remoto, mas uma das coisas boas que esse tempo tem nos permitido são esses encontros mesmo que remotamente, né? E essas atividades, elas têm nos permitido partilhar muita coisa, né? Aprender muita coisa, ensinar muita coisa, embora a gente saiba que tem sido tudo muito desafiador, né? Como já foi colocado aqui nas falas das colegas que me antecederam aqui, né? E aí, assim, diante de todo esse desafio, né, a gente sabe que há uma discussão no cenário nacional em relação a essa questão da publicação. A gente sabe que muitos profissionais, grupos de pesquisa, né, eles vivem em função daquilo. Há um certo fetichismo, né, por conta da publicação. E um dos legados que o professor Leandro deixou para a gente no Campus Cedro foi esse grupo de pesquisa, né?
E quando a Jeane fala, né, da importância de um trabalho colaborativo, de um grupo interdisciplinar, certamente o Leandro já teve essa visão lá em 2006, quando ele deu o pontapé inicial, né? E aí, por conta da aposentadoria, ele nos deixou o grupo e a gente tem tentado buscar energia diariamente, né, para continuar com um trabalho aí que venha a fortalecer a iniciação científica no Campo Cedro, né? Considerando que é o universo que a gente pode transitar, né? Que é a iniciação científica. E aí eu confesso, Jeane, Nájila, os demais colegas que aqui estão, que é sempre uma alegria muito grande, né? Realizar essas atividades, ver os alunos envolvidos em atividades de iniciação científica, publicando seus primeiros trabalhos, né? Se a gente for observar essa caminhada no GPEA, os professores eles não publicam resultados de suas pesquisas. É outro assunto que está na nossa pauta, né, como grupo, porque o nosso foco tem sido fazer trabalho junto com os alunos, porque a gente tem partido da compreensão de que na formação inicial, até para não passar por situações que nós passamos na nossa vida acadêmica, eles necessitam desse trabalho colaborativo, né? Como Roberta muito bem mencionou, em que a gente vai aprendendo uns com os outros e tentando apresentar para os estudantes os elementos iniciais aí dessa caminhada no campo da pesquisa, né? Eu, particularmente, sou entusiasta dessa questão, porque, apesar das dificuldades que nós temos no que diz respeito à carga horária, a N atividades, a pesquisa ainda é uma atividade que me enche os olhos, né? Embora a gente saiba, né, que você não consegue se dedicar só àquilo. Mas é muito bom você acompanhar situações, como nós tivemos ano passado, né, de alunos nossos que estavam ali dentro do grupo de estudo, que foram premiados aí no nosso primeiro congresso internacional virtual de pesquisa que a PRPI promoveu, né? Então, assim, não somente esses alunos, mas quantos outros que conseguiram apresentar trabalhos lá fora, publicar suas primeiras escritas, enfim. Isso nos deixa muito felizes, né? E aí eu quero, mais uma vez, agradecer a Jeane, né? Que por intermédio da Raquel, que está conosco, fez o contato, né? E aí, como eu disse lá no início da nossa fala, né? A gente tem usado o termo atirou a primeira pedra, a Raquel sinalizou positivamente. E, para mim, esse momento, ele foi um momento extremamente rico, a partir do momento que a Jeane, né, ela traz essa contextualização do percurso dela, mas também apresentando os elementos aí da nossa conjuntura atual, né? Então, assim, Jeane, em nome do GPEA, né, do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem do Campus Cedro, a minha gratidão e dizer que nós estamos aqui à disposição, né, de vocês, e certamente, como Roberta disse, se derem a oportunidade, a gente traz mais vezes. Muito obrigado, Jeane. Eu não sei se mais algum colega gostaria de usar ainda o espaço. Caso contrário, eu passo para a Jeane fazer aí suas considerações finais. Cícero Barbosa levantou a mão. Certo. Boa noite a todos. Que bom revê-los aqui. Eu entrei no finalzinho, estava com problema de conexão, mas peguei a parte que falava sobre a dificuldade de produzir, né, trabalhos acadêmicos durante esses momentos pandêmicos que a gente vive, porque a gente sempre fica naquela, né? Quando a gente está exposto a uma rotina presencial de ir para o campo, se reunir com um grupo de pesquisa, ou então com qualquer outro grupo que a gente possa conversar sobre esses assuntos, nos sentimos mais motivados para produzir, para trocar ideias e afins. E no ambiente de casa já é mais complicado, porque tem a rotina doméstica, tem outros afazeres, e outras questões que, querendo ou não, por mais que sejam ocupacionais, elas acabam desmotivando ou então tirando o nosso foco.
Porque para a escrita acadêmica, a gente tem que estar ali, focado no nosso conteúdo, em cima da nossa problemática, com o enfoque de promover a solução, certo? Então, eu como aluno, como professor de física em formação inicial, eu sinto essa dificuldade, sabe? Mas eu tento não esmorecer por questões de sonho, né? De projeto de vida. E é uma coisa que, graças a Deus, eu aprendi com a Roberta, aprendi com o Francisco e demais professores da casa, né? Que a gente, por mais que esmoreça, a gente para, toma um cafezinho e segue em frente, né? E é isso. São essas questões e esses aprendizados que a gente traz com a gente, com os professores que a gente tem, que, graças a Deus, são maravilhosos e que contribuem para a formação humana e formação profissional e acadêmica, e acabam nos inserindo nesse mundo da pesquisa, né? Mesmo alguns dos colegas não querendo, a gente entra e acaba se apaixonando, né? É aquele amor que vem induzido e depois fica e não sai mais, certo? Então, essa foi a minha contribuição e agradecer mais uma vez pelo conhecimento compartilhado aqui. Boa noite. Obrigado, Júnior. Eu passo para a professora Jeane. Queridos, muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero ter contribuído. E sempre que quiserem, podem me convidar, tá? Eu virei com o maior prazer. Muito bom ter encontrado Nájila, muito bom conhecer Francisco, mesmo que seja assim virtualmente. Qualquer hora dessa eu chego aí no set para a gente conversar. Será muito bem-vinda. Eu gosto do movimento. Nájila sabe, Nájila. E aqui, Jeane, tem uma galera, né, que também gosta do movimento. O professor Efraim está por aqui, o professor João, o professor Michael, que são integrantes do grupo, né? E essa galera também gosta do movimento, viu? Mais uma vez, gratidão a vocês, tá? E da mesma forma nos colocamos à disposição, tá bom? Um abração em todo mundo. Boa noite a todos. E assim, gente, show de bola. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, queridos. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau.